E eu vou, dentro do tema grande que me foi proposto, sugerir um recorte que é o tema pauta e dominação. E eu vou abordar esse tema pauta e dominação a partir de uma tese central, segundo a qual toda dominação, em particular a dominação simbólica da qual tratamos aqui, ela só é eficaz e só pode ser eficaz na medida em que ignoramos, de uma certa forma, os aspectos de arbitrariedade que lhe dão sustentação. Em outras palavras, toda dominação só é eficaz quando não é muito percebida como tal. E é claro que, já que estamos falando de jornalismo, talvez fosse interessante identificar na produção jornalística alguns aspectos que muitas vezes são tomados pela perspectiva da evidência e que muitas vezes escondem questões eticamente relevantes e que talvez possam abrir uma discussão fecunda, mesmo na área do jornalismo cultural. Eu queria destacar alguns aspectos da definição da pauta jornalística. É curioso porque, quando você entrevista os profissionais da imprensa, e esse é o meu objeto de investigação, eu sou professor de ética e, de uma certa forma, tenho como matéria-prima, como corpus de pesquisa, o discurso do jornalista sobre o próprio trabalho, é curioso que você ainda encontra, de forma muito marcante, a tese de que o jornal é um registro do mundo. Ou, se você preferir, que a notícia é uma instância de correspondência com a realidade. A metáfora do espelho ainda é muito recorrente. E muitas vezes constatamos que esse discurso de profissionais do jornalismo coincide com a maneira como a notícia é vendida, né, à sociedade. Os slogans publicitários partem de uma definição de produto muito clara e muito fácil de perceber. Aconteceu, virou manchete, o que pinta de novo, pinta na tela da Globo, mostrando a vida como ela é. E a Record tinha um ainda fantástico: se não quer que a Record noticie, não deixe acontecer. Todos esses produtos publicitários deixam claro que indicam, apontam, denunciam a crença na correspondência entre a notícia e o mundo noticiado. Ora, eis aí uma evidência que, a meu ver, esconde um arbitrário que dá sustentação a processos de dominação. E por quê? Ora, porque é fácil perceber que nenhum discurso pode propriamente corresponder à realidade, e o jornalístico não é diferente. É fácil perceber que o real não é noticiável enquanto real. É fácil perceber que o mundo, tal como é apresentado pela publicidade, não cabe no jornal. É fácil, portanto, perceber também que todo jornal é um mundo possível, em detrimento de muitos outros mundos possíveis preteridos, né, diariamente nas reuniões de pauta. Então, é claro, o jornal é um e poderia ser outro. Ora, o processo que permite a emergência de um mundo possível em detrimento de outros é um processo necessariamente valorativo. O jornalista, para discriminar o fato noticiável do fato que não merece esse estatuto, esse jornalista precisa atribuir valor à realidade, que, claro, imanentemente, não tem valor nenhum. O real só é, né? Vale alguma coisa para nós. Vale alguma coisa na medida que nos afeta. E o jornalismo é uma maneira, entre outras, de atribuir valor a uma certa realidade. Eu vou lhes dar um exemplo só para mostrar o quanto é possível atribuição de valor não jornalística. E, portanto, o jornalismo é só uma maneira de ver o mundo. Vamos imaginar que eu trabalho em faculdade de comunicação há 22 anos, e vamos imaginar que, em algum momento, um aluno enfadado com a minha aula lance mão de um 22 e dispare contra mim, abreviando o sofrimento da minha existência. Não dá essa ideia. Ora, perceba, não, mas eu estou torcendo para que alguém faça isso, porque se fizer isso, eu passo a ser noticiável. Eu que há 22 anos me esforço para falar de meios de comunicação, nunca mereci esse estatuto. Nunca a minha aula, às vezes aplaudida, às vezes até homenageada e, portanto, com um certo valor acadêmico, nunca teve valor jornalístico nenhum.
Agora, se por acaso alguém abreviar a minha existência, talvez academicamente esse gesto não tenha valor nenhum, mas jornalisticamente tem um valor imenso. E talvez possamos, você e eu, sujeito ativo e passivo do crime, constituirmos uma notícia no Jornal Nacional. Você percebe que o jornalismo... Você fica dando ideia, né? O jornal... O Arbeck está dizendo que eu estou dando ideia, mas olha, é uma maneira de existir no mundo social essa do Jornal Nacional. Se é esse o critério, vamos lá, né? Para mim será pela última vez, mas para você não, a viagem segue, né? Pois muito bem, então perceba, toda produção jornalística implica atribuição de valor. E eu, claro, poderia seguir adiante. Não é só a definição dos critérios de noticiabilidade que propriamente marcam essa intervenção jornalística no mundo. Também depois de definida a pauta, né, todo produto jornalístico é um espaço de re-hierarquização do mundo. Por quê? Porque nem todos os fatos merecem o mesmo destaque nos produtos jornalísticos. Alguns são manchete, outros são matéria de primeira página, outros merecem imagens ao vivo, outros imagens gravadas, e outros, tão reles que são, nem imagem merecem. Perceba que não é só dividir o mundo em notícia e não notícia, mas é também, a partir do momento feita essa definição, hierarquizar o mundo segundo critérios, eu insisto, propriamente jornalísticos. Perceba, então, existe um trabalho de valoração do mundo que é escondido pela tese da correspondência, que é escondido pela tese do espelhamento do mundo produzido pelos meios de comunicação. Ora, você perguntará, e eticamente, qual é a relevância disso? Ora, não é preciso ser um fino filósofo moral para identificar que desde